Boa tarde a todos, que a paz, que a graça e que a misericórdia do Altíssimo esteja sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, no nome de Yeshua HaMashiach. Eu sou o pastor Monteiro, estou aqui hoje no monte, hoje estou só de pessoas, né? Porque aqui tem várias vaquinhas ali atrás, tem umas vaquinhas, vou ver se eu consigo mostrar elas para você. Atrás de mim aqui, estão meio distantes, são curiosas. E hoje eu subi só no monte para buscar a face do meu Criador, buscar a presença do Todo-Poderoso em favor da vida de todos que creem no meu ministério, que acreditam que eu tenho um chamado. Pessoas que de várias cidades, estados, têm acreditado e têm sido abençoados. Pessoas com câncer têm sido curadas. Pessoas que têm sofrido das mais diversas enfermidades têm recebido o livramento do Criador. E eu quero ler uma palavra para você. Eu quero ministrar ao seu coração uma palavra de fé que está lá no Evangelho de João, o capítulo 8, a partir do versículo 35. Eu quero estar orando em favor da sua vida daqui a pouco. Eu quero estar ministrando ao seu coração esta palavra, para que o Criador dos céus e da terra esteja te abençoando. Porque ninguém está acima da palavra do Criador. Ninguém está acima da palavra do Criador. O próprio Yeshua, tudo que ele fez guiado pela palavra, dirigido pela palavra. E aquele que permite ser dirigido pela palavra, esse tem o Espírito do Pai. E aquele que tem o Espírito do Pai, esse é filho do Pai Todo-Poderoso. Então eu quero orar com você daqui a pouquinho, mas eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Deixa eu encontrar aqui certinho. Eu mesmo estou gravando neste momento. Estou agora no alto do monte. E o Criador colocou no meu coração uma palavra para que eu viesse a ministrar ao seu coração o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo... Eu estou olhando aqui por causa das vacas, tem um boizinho aqui e esse boizinho ele pode ser meio agressivo, né? Olha só, capítulo 8, o versículo 31. Está escrito assim: E Yeshua dizia, pois, aos judeus, ao Yahudim, que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, meus alunos. Olha só. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus alunos. Porque a palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Olha só. E aqueles judeus, eles haviam acreditado pela palavra que Yeshua havia pregado. Só que aqui nós vemos como que o ser humano é inconstante. O ser humano ele é inconstante. Uma hora ele crê, outra hora não crê. E eles acharam que porque haviam crido, acreditado, eles já eram discípulos de Yeshua, já eram salvos. Então Yeshua deu vamos dizer assim, jogou um balde de água fria neles. E disse para eles: se permanecerdes,
se vós permanecerdes na minha palavra. O que significa isso? Olha só. Há muitas pessoas que até pregam a palavra. Ela até cita versículos bíblicos. Ela até veste a como um religioso. Porém, ela não permanece na palavra. Ela ensina aos outros. Mas elas não vivem o que elas pregam. Elas dizem para outros fazerem. Porém, elas mesmas não fazem. Elas mesmas não põem em prática. Por isso Yeshua disse, não basta só acreditar. Como diz o apóstolo Tiago, acreditar no Criador, até o diabo acredita. Só que ele não obedece. Ele não permanece na palavra. Ele não obedece à palavra. Então não adianta, não adianta muito a pessoa somente acreditar. O que vai fazer a diferença na vida dela é ela pôr em prática. É ela praticar a palavra. Às vezes ela acredita, ela é uma simpatizante, mas ela não põe em prática na vida dela. Significa que não adiantou muito ela ter acreditado. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, não falsamente, porque muitos são falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros, e o mais triste que tem muitos que não só são falsos, mas que estão envolvidos com magia negras, com feitiçarias, com coisas escusas, envolvido com o mal, com o diabo. Olha só, muitos não só não praticam a palavra, carregam uma Bíblia, tem uma Bíblia, lê versículos bíblicos, mas eles não ponham em prática. Então, se Yeshua está falando que verdadeiramente sereis meus discípulos, ele está dizendo também que tem aqueles que não são verdadeiros. Dizem ser discípulo, mas não são discípulos. Como está escrito aqui no Evangelho de Mateus, Jesus, o Yeshua disse, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só. Conhecereis, o que liberta verdadeiramente? É a pessoa ficar meia hora entrevistando o espírito imundo? É o pastor ficar rodando a pessoa para que ela manifeste com entidades? Não. O que realmente liberta a pessoa é a verdade. É a palavra da verdade. Mas muitos amam a mentira e desejam permanecer no engano, na mentira. Eles têm desejo disso. Então eles odeiam a verdade. Eles não querem conhecer a verdade. Eles não querem viver a verdade. Verdadeiramente eles querem fazer shows. Verdadeiramente eles querem agir como o mundo age. Mas a pessoa que tem um desejo de andar na presença do Pai, de ter uma vida com o Criador, esse precisa viver a verdade. E conhecereis a verdade. Não só conhecer. Primeiro você tem que conhecer. É necessário
que você conheça. E depois é necessário que você pratique. E conhecereis a verdade. Aí tem uma vírgula. E a verdade vos libertará. Mediante, você vai conhecendo, você vai pondo em prática, e aí você vai se tornando uma pessoa liberta. Pela palavra, pela verdade, por permanecer na palavra. Responderam-lhe aqueles mesmo que havia crido em Jesus, Yeshua. Aqueles mesmo que havia acreditado em Yeshua. Eles já mudaram de lado. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Como dizes tu, sereis livre? Olha só. Eles não percebiam que eles eram escravos do mundo, do inferno, do pecado. Porque muitas pessoas pensam que ser escravo do pecado é ser livre. Tem pessoa que diz assim: eu sou livre para fazer o que eu quero. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu sou livre para beber. Mas depois que a pessoa é viciada no álcool, ela se torna escrava do álcool. Eu sou livre para fumar. Mas depois que a pessoa é viciada no cigarro, ela se torna escrava do cigarro. Eu sou livre para jogar. Mas depois que a pessoa se torna escrava da jogatina, depois que ela passa a depender, ela está viciada na jogatina, então ela se torna escrava da jogatina. O que o mundo oferece e diz que é liberdade não é liberdade. Você só é livre se você viver embaixo da autoridade da palavra do Criador. Você só é livre se você der ouvido à palavra.